Amém? Vamos orar. Pai querido, nessa noite fria de Curitiba, que nós amamos, nós entregamos ao Senhor o nosso coração e te pedimos que o Senhor ministre na vida de cada um de nós, Pai, que a gente não consiga escapar do Teu amor que nos envolve e que é derramado sobre nós, que a Tua palavra, que é viva, eficaz e que funciona como uma ferramenta cortante, como uma espada de dois gumes, que ela possa entrar na divisão da alma e do espírito, discernindo pensamentos e intenções do coração. Ajuda-nos essa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Vocês que nos acompanham pelos canais do YouTube, pela Gospel FM também, hoje nós celebramos o chamado Dia das Crianças. Hoje pela manhã, a igreja estava assim abarrotada, a gente está vendo um movimento muito grande pela manhã, já estamos estudando, dobrar os cultos, e também dia do professor, e nós aqui podemos honrar os professores do IBBR College e de todos os ministérios de educação de Bom Retiro. Mas eu quero ficar dentro daquilo que a gente já tem ministrado. Nós entramos, algumas semanas atrás, na casa de Marta e Maria e Lázaro, lá em Betânia. Nós entramos na casa do rei Ezequias, quando ele ficou doente. Nós entramos na casa do profeta Jonas, quando ele discute com Deus e diz que não vai obedecer a Deus. Nós entramos na casa do maior pecador de Jericó, Zaqueu. Nós entramos dentro da casa de Jairo. E hoje eu quero trazer essa visão de casa para dentro da nossa própria casa. O texto do Salmo 91, ele diz que a gente não deve temer os inimigos de Deus. Ele diz assim: não terás medo do terror de noite. Em algumas versões, terror da noite. Em outras versões, Lilith. Lilith é uma manifestação maligna, demoníaca, também denunciada em Isaías, capítulo 54. É chamado de terror da noite. Não terás medo do terror da noite, ou de noite, nem de seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Você vê que são 4 inimigos confederados que vêm atacar dia e noite, ou diuturnamente. Ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, ou seja, 11.000 cairão, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Essa passagem do Salmo 91, famosíssima, dentre os 2 salmos mais conhecidos, há um salmo do Senhor é o meu pastor, Salmo 23, e o Salmo 91, que traz assim essa aliança de Deus, uma promessa de Deus, que não é um cheque em branco, não é para todo mundo. O Salmo 91, ele não é uma notícia para todos, ele diz para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que descansa à sombra do Onipotente. É para esse tipo de gente que esse salmo está escrito. Ele tem uma promessa. Eu fiquei vulnerabilizado, eu fiquei entristecido. Eu confesso assim que minha mente ficou vagando. Vocês sabem que eu fui militar por 30 anos e dentro do meu coração eu aprendi o tempo todo a defender o meu povo. Eu só sei fazer isso, né? Eu aprendi a dar a minha vida. Você entra com 15 anos na escola preparatória de cadetes, você faz um juramento à bandeira, um compromisso solene de dar a minha vida para que o meu povo viva. É isso. Eu tinha um comandante que ele falava assim: não, você não deve morrer pela pátria, você deve ficar vivo, porque se você morrer, não, o outro ganha a guerra. Mas não é bem isso. A gente está vendo jovens indo. Há um capitão do exército de Israel, amigo meu, toda vez que eu vou para Israel, ele que me guia, ele é o nosso guia lá em Israel, filho de um rabino,
e que, inclusive, esse ano nós estivemos junto com ele. Eu consegui um contato com ele desde que começou a guerra, e a gente tem orado por tudo aquilo que está acontecendo. Queria que você não ficasse apavorado. Muita gente tem feito perguntas para mim, me mandado WhatsApp, mensagem de texto, WhatsApp, perguntando: pastor, é o fim do mundo? A Bíblia não fala do fim do mundo, a Bíblia fala do fim dos tempos, é outra coisa. E a Bíblia também fala para você ficar o seguinte, ó, quando a abominação da desolação estiver no lugar santo, aí é que o negócio ficou ruim. Isso está, você pode colocar para mim, por favor? Eu acho que é Mateus 23:15. Se não é Mateus 23:15, é Mateus 24:15. Mas eu acho que é Mateus 23:15. A abominação da desolação. Vocês. Não, é 24:15, então. Mateus capítulo 24:15. Está aí. Essa versão NVI diz do sacrilégio terrível, né? As versões mais antigas, quem é mais velho lembra disso, quando a abominação da desolação, de que fala o profeta Daniel, do qual falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, quem nem entenda. Posso, verso 16, aí sim, verso 16, então os que estiverem na Judéia, fugem para os montes. Aqui, todas as nações vão conspirar contra Israel. Então, queria que vocês entendessem isso. Para a volta de Jesus, o texto diz que o templo de Jerusalém tem que estar reconstruído. Onde está escrito isso? Volta, o verso 15. Quando a abominação da desolação estiver no lugar santo. O templo é separado entre átrio ou pátio dos gentios, lugar santo e santíssimo lugar ou santo dos santos. O templo deve ser restaurado. E o anticristo vai fazer uma aliança, vai surgir como um grande nome da política mundial, trazendo solução para o caos que estará esse mundo. E esse anticristo vai fazer uma aliança com Israel. Essa aliança, estou falando de judeu, nação, não estou falando de religião, estou falando do Estado moderno de Israel. Essa aliança vai ser quebrada depois de 3 anos e meio aqui, justamente aqui, quando a abominação da desolação. Pastor, afinal de contas, o que é isso? Tem muitos entendimentos teológicos. Um deles é que um sacrifício profano será feito dentro do lugar chamado de santo lugar, onde fica o altar, onde o cordeiro era sacrificado. Pronto, então é isso que você deve saber. Ore pela paz de Jerusalém, amém? Ore pela paz de Jerusalém. Hoje eu quero falar sobre você não ter medo. O texto de Salmo 91, ele fala sobre você não temer a praga que vem sobre a sua casa. E essa confederação de inimigos, ele fala, olha, o terror noturno, a seta que voa de dia, a praga que anda sorrateira à noite, a mortandade que assola o meio-dia, nada disso vai poder atingir você, porque você está protegido pelo Altíssimo, você está escondido à sombra de Deus. Essa palavra, ela remete a gente a um filme antigo, com Kevin Costner, eram os Intocáveis. Eles, um grupo de delegados americanos, eles lutam para botar na cadeia um dos bandidos mais perversos, um mafioso, também americano, e sai esse filme, Os Intocáveis, e aqui eu lembro da gente mesmo como intocável. Mas às vezes você fala assim, pastor, se eu sou intocável, por que o mal tocou na minha vida, tocou na minha casa? Aí eu trago de volta a passagem de Levítico 14, o livro do Antigo Testamento. Ele é chamado de sombras de bem-vindores. Aquilo que você enxerga como sombra, ele não dá a imagem real das coisas, é só uma sombra. Eu estou vendo uma sombra, eu estou enxergando que algo está se aproximando. Por exemplo, o livro de Jó, no capítulo 4, um dos amigos de Jó se chama Elifaz. Você conhece a história de Jó? Ele perde tudo, ele perde seus bens, ele perde sua saúde, ele perde seus filhos, ele perde a alegria.
Aí no capítulo 4, um dos amigos de Jó diz assim: eu vi um vulto, me arrepiei, não discerni a sua imagem, eu ouvi uma voz, quer dizer, ele percebeu uma sombra na escuridão, mas ele não conseguiu entender exatamente o que era daquilo que ele enxergou no mundo espiritual. Quando algo acontece na casa da gente, você vai buscar o quê? Aquele que pode resolver os problemas. Então aqui ele fala assim, em Levítico 14, chama o sacerdote. O dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo, parece-me que há como que praga em minha casa. O sacerdote ordenará que esvazie a casa, antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa. É como se você pegasse uma lupa, ou colhesse amostras, para colocar no microscópio, para saber exatamente que mal que atingiu. Aí como você faz o exame, e esse exame vai tentar sondar, vai tentar investigar a causa da tua gripe, da tua febre, do teu resfriado, da tua dor, da tua enfermidade. Então existe um papel sacerdotal na investigação de problemas domésticos. Você está com um problema em casa? Chama o seu pastor. Você está com um problema na sua família? Pastor, parece que é uma praga no meu casamento, parece que é uma praga no relacionamento entre o meu relacionamento com quem está acima de mim, seja pai, seja sogro, e com quem está debaixo de mim, seja filho, seja neto. Existe algo que está desordenado, existe algo que está afetado. Então essa investigação, ela busca o quê? Respostas para aquela intoxicação. Por que que eu tenho uma febre? Porque eu tenho uma inflamação. Por que que eu tenho uma febre? Porque existe dentro de mim um câncer, existe dentro de mim uma infecção que tem que ser tratada. Eu preciso de uma terapia, eu preciso de uma quimioterapia, eu preciso de um antibiótico que ataque aquilo que está me atacando. E quando você vai e buscar isso, a gente vai encontrar na sujeira a causa morte. Aprendam isso. Quando o exército sair contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má, porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial, de teu arraial para te livrar e entregar a ti os teus inimigos, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja o mal em ti e se aparte de ti. Deus, ele não lida com o pecado. Deus é santo e nós somos absolutamente pecadores. Existe uma separação entre nós e Deus, chamado pecado, e o pecado de fato aliena a gente, o pecado deixa a gente órfão, o pecado deixa a gente afastado. Quando você lê Isaías, Isaías diz, olha, são vossas iniquidades que separam você de Deus. Por que Deus não ouve minha oração? Porque a minha vida não está lavada, purificada pelo sangue de Jesus. É por isso que o encontro com Deus só acontece quando você faz uma aliança com Jesus. A religião não te limpa, a bondade não te limpa, a caridade não te limpa, a tua justiça própria não te limpa, as tuas bondades pessoais não te limpam. Só tem algo que pode te purificar, chama-se sangue de Jesus. É por isso que 1 João, capítulo 1, a partir do verso 5, 7, ele vai dizer assim, Deus é luz, nele não há treva nenhuma, se andarmos na luz, como Cristo na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus é um desinfetante. O sangue de Jesus pega a sujeira da gente. Quando você entrega a tua vida a Jesus, os teus pecados são de fato apagados. Ele está dizendo, olha, quando você andar comigo, não fique emporcalhando a tua vida com pecado, não fica se sujando, não fica se metendo na lama, não fica andando com uma vida dentro do esgoto, dentro da lixeira, porque o teu Deus é santo. Então, cuidado com aquilo que você está trazendo para a sua vida, porque isso também vai atingir a sua própria casa. E quando eu digo que a sujeira mata, eu vou trazer aqui algumas lembranças daquilo que eu estudo e que a história propõe. Aí, Primeira Guerra Mundial, morreram 37 milhões de pessoas. Isso eu estou falando do teatro de operações europeu. Gente que morreu de tiro de canhão, de pistola, de bacamarte, de fuzil, de baioneta, de facada, de granada,
de gás mostarda, que começou a aparecer nessa época. Enfim, 37 milhões de pessoas morreram da guerra, foi o tiro do inimigo. Agora, no final da guerra, surge na Espanha, na verdade, há uma dúvida se surgiu na Espanha ou não, ou se algum soldado que veio de outro lugar trouxe aquela enfermidade, mas o rei da Espanha, por isso que chama-se gripe espanhola, ela conseguiu matar 20 milhões de pessoas em 2 meses. Veja bem, a Primeira Guerra Mundial vai de 1914 a 1918. Morreram 37. A sujeira dessa gripe espanhola matou 20 milhões. E no ano seguinte, 50 milhões. Eu digo para você, a sujeira mata mais do que o inimigo. É verdade isso. Quando houve a guerra em Ruanda, eu me lembro de um amigo meu que foi como oficial da ONU. A ONU manda tropas, às vezes, para apartar a guerra e outras vezes para observar a guerra. Ele foi como observador de guerra em Ruanda, em 94. E ali teve um surto de cólera que matou mais de 1 milhão de pessoas. Então, aquelas pessoas que hoje estão tentando fugir de Gaza, eles entram num negócio chamado, é um bolsão de miséria, que fica fugindo da guerra. Eles não têm arma, eles não têm como se defender, eles são vulneráveis, eles não têm comida, eles largam tudo. Ele conta que quando aqueles miseráveis da guerra de Ruanda passavam no lugar, tinha uma árvore, então passava aquele 1 milhão de pessoas. Ele falou assim, depois de 1 hora você olhava para a árvore e não tinha mais árvore, eles comiam a folha, eles comiam os galhos, eles comiam a casca da árvore, o caule da árvore, comiam a raiz da árvore. Era isso. E dentro dessa guerra entre os Tutsis e Hutus, uma guerra civil, 1 milhão de pessoas morreram de cólera. Ou seja, 800 mil morreram da guerra, dos tiros, do combate. Mas 1 milhão morreram da sujeira. Quando houve a Guerra Civil Americana, morreram 600 mil homens. A Guerra Civil Americana, gente, olha, foi complicada. D. Pedro II desistiu da guerra para abolir a escravidão, deixou para a princesa Isabel, falou assim, acaba você, acaba no papel, porque a América conseguiu, mas é o seguinte, a América ficou de joelhos. Agora, ali teve um surto de malária, que matou 1.300.000 soldados, 600 mil homens, vou repetir, morreram do tiro do inimigo. 1.300.000 pessoas morreram de sujeira. Napoleão tem um estado americano chamado estado da Louisiana. Daí vem, você já ouviu falar em Luís XV, Luís XIV, pronto. Louisiana era um território francês, ele tinha uma bronca lá com os espanhóis. Napoleão pega os navios dele, vai reclamar a possessão deles no Haiti e também na América do Norte. E ali, gente, 33 mil homens, só voltam 4 mil. 29 mil morreram de febre amarela. Então vou repetir para você. Não tenha medo do diabo, que é o seu inimigo. Tenha medo do pecado. Está claro para você isso, gente? Não tenha medo do inimigo. Tenha medo da sujeira, do pecado. Com o sacerdote, ele vai investigar os problemas que estão dentro de casa. Pastor, eu estou com um problema. Gente, sem errar, a Bíblia não erra, não. A gente investiga onde nós estamos tropeçando nos mandamentos. Tem gente que pensa que pode escapar do juízo do pecado. Gente, não tem jeito. Você pode colocar um texto para mim? Números capítulo 32, verso 23. Números 32, verso 23. Mas, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. Estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Você pode botar uma versão diferente, a Arque ou Ara, por favor?
Isso aqui é a NVI, a nova versão internacional. A Bíblia tem um monte de versões, está aí. E se não fizeres assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. O pecado te persegue. O meu pecado me persegue. A gente não escapa ileso. A gente não consegue driblar o pecado, dizer assim, não, o mundo espiritual não vai me dar, não existe assim um Neymar, um Messi, um Cristiano Ronaldo, que consegue escapar. Salário do pecado, gente, é a morte. Digo, o salário do pecado é a morte. Então não adianta você querer achar que você é especial, que Deus, que o mundo espiritual vai abrir uma exceção para você, porque você quer ser feliz longe de Deus. Não tem jeito. E é isso que a gente investiga. Pode voltar para a mensagem. É isso que a gente investiga quando alguém diz assim, pastor, há um problema, porque o pecado, ele é um grande amigo da morte. O pecado é o amigo da sepultura. Sabe qual é a única razão pela qual um dia nós vamos morrer? Por causa do pecado. Porque o salário do pecado é morte. Todos pecaram, eu pequei, você pecou, todos aqueles que virão pecarão, aqueles que vieram antes de nós, os bilhões de pessoas que povoaram esse planeta morreram. Por quê? Porque todos eles nasceram com esse DNA corrompido, ou seja, todos nós nascemos contaminados em nossas veias, em nossa carne, com o pecado. Então só tem um jeito da gente ser salvo do nosso pecado. É uma aliança com o Filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não fique achando que o melhor do que pode acontecer na tua história está aqui nessa vida, está aqui nesse tempo que a gente experimenta pisando sobre a face da terra. Não está. O melhor que Deus tem para a gente não está aqui, está para depois. Existe, e eu gosto muito do livro do Apocalipse, capítulo 22, que ele fala assim, lá no céu, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais maldição. Acabou, gente. É o lugar das delícias. Lá é o lugar onde tudo que você experimentou de bom aqui, nem tem lá, porque lá é ruim. Aqui, o que tem lá, o que tem aqui de bom, lá é péssimo. Lá não existe. Porque lá tem aquilo que a gente nunca imaginou. Pastor, como é que é o céu? Não sei. Assim, Apocalipse 21 e 20 dá uma ideia de como é que é o céu. Mas nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente consegue organizar, pensar, imaginar o que Deus preparou para a nossa vida. É isso. Agora, a gente tem lampejos de felicidade. Nasceu o meu netinho, nasceu o meu filhinho. Eu passei no vestibular, eu fui aprovado, eu fui promovido. Olha, eu estou no altar, eu casei. Olha, eu ganhei uma medalha. Olha, eu ganhei um beijo. Pronto, vou facilitar para todo mundo aqui. Essas alegrias que a gente tem são apenas um brilho do céu aqui na terra. Mas, pastor, e as tristezas? Existem respostas que a gente dá para Deus, que elas libertam a gente. Essa mulher aqui tinha deixado um problema dentro de casa, ela vai buscar quem? Jesus. Você lembra que você vai buscar o sacerdote? Está lá. Certa mulher, cuja filha estava com espírito imundo, diz assim, sujeira. Diga sujeira. Você está vendo que o problema todo é sujeira, gente? Uma mulher cuja filha estava com o espírito imundo, veio, lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, sírio-fenícia de origem, ela não era evangélica, ela não era católica, ela não era espírita. Gente, essa mulher tinha aquela religião canaanita, da sírio-fenícia. Era para o norte de Israel, para o nordeste de Israel, ela era metade iraniana, metade sírio-libanesa, era isso. Ela não conhecia o Deus dos judeus, ela não conhecia o Deus de Abraão, ela não conhecia nada da fé que a gente tem hoje, mas ela creu que tinha um homem chamado Jesus,
que podia resolver um problema dela, que estava dentro da casa dela. E ela deixou a casa dela e deixou o problema da casa dela, que era a filha dela, que estava com o espírito imundo, para buscar alguém que ia resolver. Então continua, a mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Pronto. Demônio é sinônimo de espírito imundo. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então, ele lhe disse, por causa desta resposta, olha como é que é a resposta que você dá para Deus, ela funciona. Por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já tinha deixado. Você imagina uma criança endemoniada? Não, porque eu já vi um monte. Você que nunca viu, eu já vi um monte. Consagrações, abusos espirituais, abusos emocionais, violência doméstica, orfandade espiritual. Gente, rejeição é uma porta de entrada de espírito imundo. É comum, você está fazendo libertação, espírito imundo manifesta a pessoa e diz assim: eu estou aqui desde o ventre da mãe dela. Eu estou aqui desde que ela era pequena. Então não fica pensando, o mundo espiritual não tem pena, o mundo espiritual não quer saber se você é criança pequena, se você é criança menorzinho, se você é um bebezinho, se você é velhinho. Gente, Satanás não tem misericórdia do ser humano, não tem. Ele vem ensinando a matar, roubar e destruir. E se ele puder incentivar você de qualquer maneira a você se distanciar de Deus, para que você busque qualquer felicidade dessa vida, ele vai fazer. Ele vai fazer isso. Ele fez isso com Eva, ele vai fazer isso com qualquer um. Só que essa mulher, a gente tinha em casa, meu filho, minha filha, a gente era pequenininhos, tinha um poodle microtoy, que depois a gente descobriu que ele não era nem micro nem toy. Porque ficou grande, você com pequenininho, fui enganado, o bicho cresceu, né, Fala, Fabinho, você botou vitamina aqui para esse cachorro? Quando a gente era pequeno, mamãe dava para a gente biotônico Fontoura, né? Calcigenol, alguém lembra disso, calcigenol? Seu filho vai crescer forte. Pô, o cachorro cresceu. E o que a gente fazia? O que as crianças faziam? Quando tinha alguma coisa que eles não queriam comer, o que eles faziam? Jogava para a cachorrinha. Kimi era o nome daquela vira-lata, mas ela era gente boa. Ela comia das migalhas, aquilo que ninguém quer comer, aquilo que todo mundo despreza, ela come. O que sobrou aí? Arroz com feijão? Ela come. Cenoura, gente, ela comia espinafre, ela comia aquelas coisas. Às vezes, o Arthur passava manteiga no creme cracker, aí ela gostava mesmo. Mas aqui ele está dizendo: eu não estou roubando nada de ninguém, não. O que essa mulher, Ciro Feliz, está dizendo, você não estou subindo na mesa, porque tem cachorro que é abusado. Se você vacilar, se você bobear, ele sobe na mesa e rouba o bife. Ele não é educadinho, não. Você pode ter tido um desses em casa. Você não educou direitinho. Ela falou: eu não estou tirando lá o bife de picanha de ninguém, não. É aquilo que eles estão desprezando. Aí Jesus diz: por causa dessa tua resposta, porque você valorizou o poder de Deus, a ponto de dizer que apenas uma migalha do poder de Deus pode resolver o problema na tua casa, pode ir para casa. Pode ir para casa, porque tua filha está curada. Quando a gente fala sobre problemas em casa, a gente tem alguma coisa que a gente recebe, não é herança não, herança fica para você. Se teu pai é rico, parabéns. Você é um herdeiro daquilo que o teu pai tem de sobra. Se o teu pai é pobre, você não herda nada, mas pelo menos no nosso país, até onde eu sei, pode ser que eu esteja errado, aí o povo do direito financeiro me corrija, parece que dívida você não herda, parece. Eles consomem tudo aquilo que teu pai deixou, mas a dívida dele não é passada de geração em geração. Mas legado, você deixa de propósito.
eu estou deixando para ele, eu estou ensinando para ele, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Preste atenção nisso. Nós aprendemos a pecar em casa. Com o que você aprendeu isso? Foi com o papai. Com o que você aprendeu isso? Foi com a mamãe. Nossa, como seu filho é educado, pode ter certeza. Por trás de um filho educado, tem um papai e uma mamãe que educam. Nossa, como teu filho é mimizento, pode ter certeza. Por trás dessa criança mimizenta, birrenta e mal criada, tem um pai e tem uma mãe que estão educando eles nessa vã maneira de viver. Nossa, como ele fala palavrão. Quer a resposta certa? Ele está aprendendo em casa. Nós aprendemos a pecar com os nossos pais. Nós aprendemos a servir a Deus com os nossos pais. Às vezes os pais não ensinam, a vida ensina. Um dia cai a ficha e fala assim, tem alguma coisa que está errada na minha vida. Aí você vai comparar a tua vida com a palavra de Deus, você fala, mamãe, papai, como que você me ensinou errado? Eu quando li a Bíblia, já contei para você, não contei? Que eu fui me confessar, o padre me deu a Bíblia. Gente, eu fiquei chocado. Quando eu fui ler, eu falei, mamãe, mas isso aqui, eu falei, filho, a gente não sabia. Quando você pega, eu peguei aqui 5 versões da Bíblia. O que é a versão da Bíblia? Nossa língua, ela vai mudando, ela vai migrando, ela vai recebendo, tem coisas que a gente falava no passado que não tem mais sentido hoje para essa geração. Não tem mais. Fala, o que é isso que ele está falando? Quer ver uma coisa? Quando a Bíblia assim, você não pode pegar, acender a candeia, ou seja, pegar uma lâmpada de LED, tá? Para quem é mais novinho, e colocar dentro, você não esconde dentro da candeia, você não esconde dentro do velador, você bota no velador. É mais ou menos o seguinte, você não pega, acende a tua, e coloca no bolso a sua lanterna de LED, o seu celular, você mostra para todo mundo, não é isso? É isso. Então tem palavras que perdem o sentido. Então diz assim, ó, 1 Pedro 1,18, fútil procedimento que vossos pais vos legaram, maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, essa aí NVI. Práticas vãs que por tradição recebeste dos vossos pais, vida inútil que seus pais lhe legaram, estilo de vida inútil que receberam dos seus antepassados, iniquidade familiar transmitida por seus antepassados, ou seja, são pais que ensinam os filhos a pecar. Aí a vida do filho não funciona, ele fala, isso deve ser uma maldição familiar, porque todo mundo na minha casa tem algo que não funciona dentro dessa área, tem uma dimensão da nossa vida, financeira, familiar, afetiva, emocional, tem uma coisa que não funciona aqui. O que tem ali? Vamos chamar o pastor para investigar, vamos chamar o sacerdote para investigar, vamos chamar o médico, bate um raio-x disso aqui, não é possível, será que eu engoli alguma coisa? A gente tinha estou falando de coisa de velho aqui, alguns jovens não vão entender. Existia um negócio chamado videocassete. Isso é do século passado. Você pegava uma fita na locadora, porque hoje você baixa o filme na internet. Ninguém baixa nada, estou velho já, streaming. Você vai no Netflix, paga uma mensalidade, está lá. Disney Plus, HBO Max, sei lá o que você usa, Gato.net, se você é crente, você não usa isso. Crente não usa Gato.net, hein? Aí, não, vai que eu falo aqui, o cara, está vendo, o pastor autorizou. Eu não vou ser cúmplice do pecado alheio, não pode. Aí, você ia lá, pegava uma fila, sentava numa fila.
Eu queria pegar o Titanic, tem um artista novo aí, o DiCaprio. Hoje ele é avô, você sabia disso? Vô. Mas era aquele menino bonito. E aí você pegava a fita e você passava e eu comprei, gente, eu fiz um consórcio para comprar. Eu falei assim, tem 2 cabeças. Aí depois veio de 4 cabeças, veio Blu-ray, aí parou de funcionar. Por que parou de funcionar? Aí você pega aquele aparelho desse tamanho, que é o videocassete, você leva no técnico da Sharp. Você leva no técnico da... Aqui nós somos autorizados a Sharp. Aí você leva, o cara cobra uma grana. Não, eu abri, o que tinha lá dentro? Aí tinha pedaço de casca de banana que as crianças enfiavam lá dentro. Bonequinho desse do Kinder Ovo, que enfiava ali. Aí alguma coisa engasgava ali dentro. Gente, olha para mim, olha para mim. Vamos ver se eu faço você entender. Às vezes tem coisa dentro da gente que não deixa a gente viver com felicidade. Porque a gente aprendeu errado. É uma vã maneira de viver, que por tradição a gente recebeu dos nossos pais. Está aquela bobina, está aquela fita. Pastor, não vai para frente meu filme. Quando eu chego na hora, eu não sei até hoje se a Rose deixou o DiCaprio subir naquela... Porque podia, ela não podia ter colocado ali dentro. Eles podiam ter compartilhado aquele colete salva-vidas, ela em cima daquele pedaço de madeira enorme. Eu não sei porque a fita parou. Então, quando você ensina a pecar, você entra num lugar chamado omissão. Numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés. Gente, olha que texto chocante, estou falando de Deus, hein? Êxodo capítulo, isso é Bíblia, isso é Bíblia sagrada. O Senhor foi ao encontro de Moisés, foi para se encontrar com ele, e procurou matá-lo. Mas Zípora, a esposa do cara, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho, e tocou os pés de Moisés, e disse, você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor deixou. Vou tentar fazer você entender. A aliança no Antigo Testamento era feita na genitália masculina. Então, aquela pele era arrancada, chama prepúcio, ela é arrancada, e aquele despojar da carne simbolizava a pureza daquela raça. É por isso que uma das maneiras que os nazistas tinham para saber se o fulano era judeu ou não, ele falava assim, abaixa a calça. Não, você é judeu porque você é circuncidado. Esse era um sinal externo de algo que acontecia dentro deles. É que nem o batismo para a gente. O batismo, gente, é um sinal externo de algo que aconteceu em você. Em Romanos capítulo 6 diz que nós fomos sepultados com Ele no batismo. Quando você é mergulhado na água, a palavra batismo quer dizer o quê? Mergulho. Você foi mergulhado, ali, morreu, foi sepultado, é um símbolo. E ressuscitou. Quando você é levantado, você ressuscitou. O que aconteceu? Eu tinha uma vida velha, agora eu tenho uma vida nova. O eu não existe mais, agora alguma coisa... Eu comecei nesse negócio de igreja, de crente, eu comecei nesse negócio de igreja, de evangélico, eu comecei aí no culto Bom Retiro. Gente, sabe que alguma coisa mudou em mim? Pronto, eu já te digo para você o que mudou. Você nasceu de novo. Você morreu para o pecado que você gostava tanto, fala assim, não gosto mais. Não quero mais. Aquilo te desagrada, significa que algo mudou na tua... O que mudou? Você morreu e nasceu de novo. Era o mesmo simbolismo do prepúcio. Aí esse cara que trabalha muito, o cara Moisés, pensa num vencedor. Moisés, ele sai sozinho do Egito, vai morar fugido em Midian, encontra com Deus em Horebe. Na verdade, hoje Horebe é sul da Jordânia. E aí ele encontra com Deus, vai para o Egito de novo, e ele tira do Egito 2 milhões de pessoas.
Gente, esse homem é vencedor, não é? É vencedor. Ele consegue convencer 2 milhões de pessoas, porque você pensa que foi só judeu, os hebreus que não foram, não, gente. Um monte de escravo foi embora junto. Ele é um homem que venceu no trabalho, que ficou rico, que se tornou, não foi o diretor, o dono da empresa, não é o CEO, ele foi o cara, o acionista, e não tem nem acionista, ele é o dono de tudo. Mas ele quase perdeu o filho dele. Quase que ele perdeu o Gerson. Gerson, filho dele. Ele ganhou tudo, mas perdeu o filho. Por quê? Ele estava tão preocupado em fazer, em vencer, em conquistar, em enriquecer. Isso tudo é bom, hein? Não vem me dizer que é ruim, porque é bom vencer, é bom conquistar, é bom avançar. O reino de Deus cresce, querido. O problema foi que ele esqueceu da casa dele. E aí, mulher, você que é mulher, você que é mãe, que está vendo que alguma coisa não está acontecendo na vida do seu filho, você tem que intervir como Zípora interviu. E Zípora deu um passo fora em Moisés. O que você está pensando, Moisés? Você tem que cuidar também da tua casa. Você tem que cuidar também do teu filho. Ela chama ele de homem de sangue. Você para mim é um marido de sangue. Quer dizer, você está cuidando da salvação de todo mundo, está perdendo seu filho. A omissão dos pais, ela é juntada à iniquidade dos pais. Então o Senhor disse a Salomão, e eu não estou falando de qualquer pé rapado não, hein? Estou falando do rei mais rico. Jesus, ele fala desse homem assim, ó. Nem Salomão, com todo o seu dinheiro, em toda a sua glória, conseguiu se vestir como um lírio do campo. Pensa um cara que se vestia bem. Esse Salomão aqui, ele já comprava na época dele, sapato italiano, terno da Giorgio Armani. Esse cara aqui, não andava que nem trapo não, gente. Ele não botava um boné de aba reta para trás, não ficava andando com rainha sister, não. Esse cara tinha grana. Esse cara era inteligente. Esse homem conhecia a palavra, ele escreveu a Bíblia, ele escreve 3 livros, Eclesiastes, Cantares e Provérbios. Esse cara, ele conhece. Deus apareceu para ele 2 vezes. Você não vai ver isso em lugar nenhum na Bíblia. Única pessoa que Deus aparece para ele 2 vezes na Bíblia é Salomão. Olha o que ele vai fazer. Então o Senhor disse a Salomão, já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu a minha aliança, e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino. Sabe aquele castelo de areia que você fez? Vai vir uma onda, é um castelo de cartas de baralho, é isso, de dominó. Certamente lhe tirarei o reino e darei a um de seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro, lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Esse netinho aqui chama-se Roboão. Ele não está aqui, mas Deus está avisando para ele, Salomão, ó, você pisou feio na bola. Você não é qualquer um não, hein? Você não fica pensando que você foi um iludido, foi um sentimentalista, porque Salomão, ele só pensava em beijar. Ele só pensa em beijar. Beijar, beijar, beijar. Salomão? Menino namorador, pegador. Esse Salomão aqui, ele tinha uma coleção, mil. Só que essas mulheres roubaram o coração dele, furtaram a fidelidade dele para o Senhor. Aí ele começou a colocar ídolos dentro de Jerusalém. Por quê? Na final, a minha esposa número 315 me deu uma noite maravilhosa. Ela, o que você quer? Não, eu quero um ídolo aqui, eu quero um Milcom, eu quero Moloque, eu quero Dagon, eu quero um Beelzebu dentro de Jerusalém. Ele foi colocando ídolos. Aí chegou uma hora que Deus falou assim, ó, tudo tem limite. Você é um cara diferenciado, Salomão.
Eu usei você, pelo meu espírito, para você escrever 3 livros da Bíblia. Como é que você me dá uma dessa? Então os filhos vão sofrer por causa do pecado dos pais. Em Lamentações 5:7 diz assim: os nossos pais pecaram, já não existe mais, e nós esperamos as suas tragédias, nós convivemos com as tragédias. Não é que Deus queria que você passasse necessidade, foi que o seu pai gastou todo o dinheiro com farra, com bebida, com droga, com as loucuras dele. Não é que eu queria que você ficasse órfão, não é isso. Mas o teu pai gastou a vida dele toda com droga. Aí a vida dele foi interrompida pela metade. Eu conheci um pastor, gente, muito impressionante a história dele. De uma cidade do interior de São Paulo, eu preguei naquela igreja. A base de sustentação da igreja são as pedras, gente, desse tamanho. Ele cortou na mão. Eu falei, ele carregava sozinho. Está pensando que era uma igreja pequena? Em espaço maior que essa aqui. Mas que homem fantástico? É um homem fantástico. Mas que dos 10 aos 30 anos, usou droga, a vida dele foi jogada fora. Aí quando ele fez 51 anos, ele morreu. Mas por que essa bênção morreu? Um homem que estava ganhando a cidade do interior todinha para Jesus. Porque os nossos pais pecam. E aí, os filhos ficam órfãos. Quando você resolve não estudar, quando você resolve não pensar na tua velhice, não, pastor, eu não vou preocupar agora, quando eu for me aposentar. Então vive com salário mínimo. Pastor, por que Deus fez isso comigo? Não, não foi Deus não. Quando você, pecado, é igual cartão de crédito. Você vai gastando. Aí no final do mês, vem a fatura, tu, meu Deus! Não, não foi Deus, foi você. Pastor, o devorador, foi você. Foi você. É isso que o texto está dizendo. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Quando você quiser investigar o que está acontecendo com a sua casa, compara o que você está fazendo com a sua vida, com aquilo que a Bíblia manda fazer, você vai encontrar um desequilíbrio, sabia? Você vai encontrar uma falta de moderação. Você vai encontrar uma desorganização. Só que você está fazendo assim, Deus não está vendo. O mundo espiritual não está percebendo. Na verdade, o mundo espiritual maligno só dá corda para você se enforcar. Quer mais corda? Toma. Você quer mais cheque especial? Toma aí, mais 5, mais 10, mais 20, capital de giro. Toma, preste atenção nisso. O mundo espiritual, ele é capaz de te convencer que o mal é bom. O mundo espiritual é capaz de dizer que isso tudo, por que está acontecendo tudo isso? Não, a culpa é dos outros. Quando a Bíblia diz que praga nenhuma chegará na sua casa, ele está falando a respeito de gente que escolhe traçar um caminho que Deus traçou para ele. Ele escolhe andar na direção e na velocidade que Deus deu para ele. Quando a gente resolve tomar caminhos, não, eu vou pegar um atalho, ou eu vou me demorar, ou eu não vou sair do lugar, Deus fala assim, não faz isso não. Não mate, não roube, não fique espalhando fake news, não levante falso testemunho, não adultério. Olha, não se dobre diante daquilo que não é Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo
te vá bem, e os teus dias sejam fartos sobre a face da terra. Ah, não, não vou não. Eu vou pegar minha vida, vou fazer uma lambança, porque quem manda na minha vida sou eu. Ninguém tem nada a ver com isso. A minha vida é minha. Então você está tomando uma decisão, mas preste atenção, ela vai afetar as gerações que vêm depois de nós. Ela vai machucar aqueles que vêm depois de nós. Não tem como a gente poupar os nossos filhos da decisão que a gente toma. Os filhos podem recuperar? Podem. Mas eu quero terminar essa mensagem com a palavra do culto da manhã. Pastor Marco pregou e ele falou o seguinte: no dia da criança, o melhor presente que você pode dar para as próximas gerações é apresentar para eles o reino dos céus. Apresente para eles o reino de Deus. Esse é um presente que eu não ganhei do meu pai, mas eu dei para o meu pai. Eu tive a alegria de batizar o meu pai. Esse foi um presente que eu não recebi em casa, mas que eu consegui passar para os meus filhos. É um presente que eu estou passando para os meus netos. E é um presente que você tem que passar para as próximas gerações. Você pode ter feito da tua vida uma bobagem. Pastor, tem tempo? Tem. Pastor, eu posso consertar? Pode. Agora, se para consertar tem que sair de onde você está. É uma decisão sua, de começar algo novo, de começar uma história nova. Meu pai parou de fumar quando se converteu com 55 anos, viveu até os 80. A decisão dele de parar de fumar afetou todos os filhos, todos eles. Porque eu parei de fumar, me converti, levei ele para Jesus. Só que meu pai tinha mais 5 filhos além de mim, todos eles fumaram. Mas quando meu pai parou de fumar, todo mundo parou de fumar. Então eles vão olhar para mim, vão olhar para você. Essa vã maneira de viver também pode ter sido transformada numa vida saudável. Precisa dizer para ele assim: olha, eu tive um encontro com Deus, eu tive um encontro com Jesus, e agora eu tenho uma vida nova. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu queria só, a gente pode cantar uma canção de fundo? Pode. Eu queria só que você fechasse os seus olhos e baixasse sua cabeça agora. Hoje nós celebramos Dia das Crianças, e a gente, quando pensa em criança, quer agradar e quer dar presente. Talvez você não tenha ganhado nenhum presente no Dia das Crianças. Talvez você não tenha tido um lar assim que você possa se orgulhar. Talvez você não tenha tido um pai ou uma mãe, não tinha nem tido pai ou mãe. Você nunca conheceu uma casa onde você vivesse com alegria. Você nunca conseguiu conversar com seus pais, e não consegue até hoje, com tranquilidade e com alegria. Você pode mudar tudo hoje, tudo, a partir de você. Você pode ser o ponto de convergência, você pode ser aquela guinada, você pode ser aquele lugar onde, o que aconteceu com ela, o que aconteceu com ele? Olha, ele teve um encontro com Deus, e você pode atrair todas as vidas que estão próximos de você, que frequentam a tua casa. Você pode levar essas pessoas para um lugar de cura. Você quer isso? De verdade você quer isso? A gente está experimentando os últimos dias sobre a face da terra. O dia do Senhor vai vir como um ladrão na noite. O tempo está ficando escasso. Em Apocalipse capítulo 9, depois de terem sido quebrados 7 selos, depois de terem sido tocados 7 trombetas, são 7 avisos, gente, são 7 cornetas. Sabe quando o juiz apita, que ele fala assim, ergue o braço, acabou. Ele já apitou
continua apitando. Vai chegar uma hora que não tem mais jeito. Mas o capítulo 9 é impressionante, sabe por quê? Porque o capítulo 9 vai dizer 3 vezes, mas eles não se arrependeram do seu pecado, não se arrependeram da vida que eles estavam vivendo. Eles aprenderam com os pais, hein? Mas eles tiveram chance de mudar e não mudaram. Eles continuaram amando os roubos, amando a imoralidade sexual, amando a perversão da idolatria, amando a ganância por lucros desonestos, amando uma, olha, não queira escapar não, querido. Todo mundo aqui pecou, todo mundo pecou. Desde quem está em pé, com a cabeça baixa e com os olhos fechados, até o pastor que está segurando o microfone aqui. Todo mundo pecou. Mas existe um jeito de arrumar aquilo que está estragado, de consertar aquilo que foi arruinado, de começar uma vida nova. Feche teus olhos de verdade. Você pode fazer isso? Se você hoje quer dizer para Deus, Deus, eu preciso começar de novo. Eu quero começar de novo. Se você quer começar de novo com Deus, só levante sua mão, só isso. Deus abençoe todos vocês. Todos vocês. Deus abençoe vocês. Deus, eu quero uma vida nova. Eu estou cansado dessa vida velha. Se você quer uma vida nova, levante sua mão, diga eu quero, diga isso, eu quero. Deus abençoe todos vocês. Pode abaixar sua mão. Você pode ter vindo de um lar terrível. Você pode ter sido a razão do lar terrível. Você pode ter experimentado os maiores absurdos, as maiores maldades, crueldades, abusos. Você sofreu isso dentro de casa. Você quer levantar um clamor pela sua própria casa, como a mulher Ciro-fenícia, que foi buscar Jesus e disse: Jesus, eu só preciso de uma migalha. Se você quer o poder de Deus, ou se você não quer, não vou desprezar o poder de Deus, eu vou dar valor para aquilo que tem valor. Se você quer pedir para Deus agora, Deus, entra na minha casa, cura, restaura. Se você reconhece que existe algo sujo, alguma doença, alguma praga na tua casa, que é agora. Se você quer liberdade, cura, se você quer salvação na sua casa, só levante sua mão e diga eu quero. Deus abençoe todos vocês. Vamos orar. Guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, e as provê de novo. Eu creio em ti. Feche teus olhos. Pai querido, o Senhor tem uma maneira tão clara, nesses dias, o Teu Espírito Santo tem sido derramado sobre toda a carne, e o Senhor tem falado com tanta clareza, Pai. O Teu povo tem saído dessa igreja aqui, sem nenhuma dúvida. Cada um de nós não somos inocentes, Senhor. O Teu Espírito que convence do pecado, da justiça, do juízo, que nos guia na verdade, que a Tua palavra está aqui. E nós queremos confessar ao Senhor como nosso único Deus, e ao Seu Filho Jesus como nosso Senhor e Salvador. Essa noite, Pai, entra dentro dessa casa que é o nosso coração. Coloca o Teu trono no centro da nossa vida. Entra na nossa casa, Senhor Deus. Homens e mulheres deixaram famílias doentes, pessoas doentes, aprisionadas, marcadas pela dor,
lares desfeitos, alianças que foram dissolvidas. Homens e mulheres hoje aí, no interior do coração deles, confessam pecados, desvios, desobediências, rebeliões. Não deixa, Deus, que a religião continue mentindo. Não deixa, Deus, que as tradições dos nossos pais continuem fazendo força contra o encontro que nós temos que ter com teu Filho Jesus. Não deixa, Senhor, que o orgulho, que a aparência, não deixa que o engano dessa vida, Pai, faça a gente abandonar o encontro que a gente tem que ter contigo. Não deixa, Pai, que as alegrias desse mundo, as nossas necessidades de felicidades, Pai, de agradar os nossos desejos, impeça a gente de trazer o Senhor para dentro de casa. Deus, nós não queremos uma faxina na nossa vida. O que nós pedimos essa noite é uma vida nova. Nós queremos te pedir uma vida nova. O teu sangue, o sangue do Cordeiro que foi derramado naquele madeiro, naquela cruz, é isso que nós estamos clamando essa noite sobre nossas vidas, Pai. Tira toda a poeira de sujeira, tira toda a condenação, toda a culpa, tira de nós toda a soberba, todo orgulho de achar que nós podemos te agradar, Pai. Sem santidade é impossível agradar ao Senhor, e a santidade só atinge a nossa vida quando nós nos encontramos com aquele que nos santifica. E é por isso que essa noite fazemos uma aliança com o teu Filho Jesus. Pai, o Senhor revela a salvação, o Senhor salva, e é o Senhor que dá uma vida nova. Restaura a casa dos teus filhos, recomeça a história dos teus filhos, dá de novo para os teus filhos a alegria de começar uma vida nova para a glória do Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém para essa oração? Você concorda com isso? Quero abençoar a sua vida. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida agora e sempre, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?